Thank you so much, Mr. Lavinskas. E agora nós vamos ouvir o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos anfitriões, Elizabeth Farina e o Pedro Mesutani, cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Coelho, os deputados federais presentes, os secretários de Estado de São Paulo, presidente da Assembleia Legislativa, os demais integrantes e todos os senhores e senhoras aqui presentes. Esse é um evento de grande relevância e hoje, particularmente, um salto para 2030 tem um foco muito evidente na questão da sustentabilidade e nos compromissos climáticos que o Brasil e vários outros países assumiram na COP21. É preciso recordar sempre, porque a imagem que nós geramos não é sempre correlata à realidade, que o Brasil individualmente é o país que mais contribuiu para a redução climática no mundo com as medidas que vem adotando há muitos anos. Entre elas, evidentemente, uma coisa extraordinária que foi a revolução na agricultura brasileira como um todo. O Brasil não é dado a revoluções, mas a gente pode claramente dizer que na agricultura brasileira houve uma revolução muito importante, não apenas no sentido do incremento extraordinário da produção, mas também na convergência com a questão da sustentabilidade. E nesse elemento, uma revolução dentro da revolução começou com o pró-álcool na década de 70, permitindo uma evolução extraordinária em modernização do setor sucroalcooleiro do Brasil, passando a ser um dos mais significativos do mundo e um grande contribuinte para a implantação no mundo todo do biocombustível, um elemento fundamental para permitir a sustentabilidade das metas que nós adotamos em Paris na COP21. Então, a agricultura é, no Brasil, um fenômeno extraordinário. Dentro desse fenômeno extraordinário, nós temos uma grande contribuição dada pelo etanol e pelo setor sucroalcooleiro, e essa convergência importante da sustentabilidade. A sustentabilidade não é apenas um critério definitivo do planeta, um critério de salvação, de impedimento da continuidade das mudanças climáticas, mas passou a ser também um critério de mercado, um critério cada vez mais relevante para a ocupação de mercado em várias instâncias seguidas. E o Brasil tem todas as condições de estar na linha de frente dessa confluência entre agricultura sustentável e acesso a mercados. Para isso é preciso um esforço coletivo, muitos passos importantes já foram dados. Evidentemente, uma pequena revolução foi a mudança no Código Florestal brasileiro, que permitiu uma aliança improvável, mas que gerou, inclusive, uma aliança que continua atuante até hoje entre a agricultura e o meio ambiente. Nós precisamos esforçar-nos para que isso continue sendo muito ativo. Dentro do Código Florestal, criou-se o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento único no mundo para a manutenção, não apenas da questão da sustentabilidade, mas também da capacidade produtiva e de controle de elementos de produção e sustentabilidade. O Brasil tem uma multiplicidade de capacidades que podem ser melhor acopladas. A Apex está tentando fazer um esforço, eu falo brevemente em seguida a respeito disso, mas acho que muitos pontos importantes já foram abordados. A Elizabeth fez menção aos desafios da produção e da sustentabilidade econômica, tecnológica da produção no setor no Brasil. Eu quero falar um pouco dos desafios externos, e aí são uma das contradições que parece não ter nenhuma base realista, mas que, de fato, é um bloqueio ao avanço brasileiro nas exportações, que são as barreiras criadas por diversos países, particularmente na Europa, chama atenção. Um continente que é liderança mundial em termos de mudança climática, em termos de adoção de medidas de sustentabilidade, cria barreiras completamente injustificáveis para ingresso do etanol brasileiro e de outros componentes. E isso são, digamos, demagogias que precisam ser insistentemente desmascaradas. E não faz sentido nenhum, quer dizer, países que ficam apregoando sustentabilidade dessa forma, alguns com a matriz energética com menos de 6%, de sustentabilidade, e ainda não fazem esforços fáceis, como que tem sido feito, que podem ser feitos para permitir ingresso de produtos como esse que nós temos no Brasil. O Brasil também, junto com muitos outros, está engajado na questão do etanol de segunda geração. É uma questão que oferece perspectivas interessantes. Também, vamos aqui ser muito claros, é uma tentativa de diminuir o protecionismo daqueles que acham que vão ficar um pouco mais competitivos
com o etanol de segunda geração e, portanto, vão conseguir baixar um pouco o protecionismo que tem. Mas sempre o Brasil vai ser mais competitivo. Nós temos condições naturais extremamente favorecedoras, então a gente precisa combater internamente para permitir que a nossa capacidade plena seja desenvolvida, sempre em crescente consonância com a questão da sustentabilidade, e externamente para permitir que essas vantagens competitivas possam alcançar os mercados que merecem alcançar. Então, são um esforço, e de novo eu digo, a Apex está sempre nesse âmbito. A Apex tem um apoio ao setor sucroenergético desde 2008, juntamente com a Única, através de diversos projetos setoriais. Nós já investimos mais de 23 milhões em ações voltadas para ampliar os mercados externos e, muitas vezes, bem-sucedidos. O esforço que a Única fez, com grande apoio da Apex, permitiu desbloquear acesso a muitos mercados, inclusive o americano, entrando com mais de 6 bilhões de exportações, ou seja, são atividades importantes e contínuas que nós estamos mantendo. A Apex também apoia um grande produto nobre correlato e não mencionado até agora da cana-de-açúcar, que se chama cachaça, que precisa de um acesso ainda maior que nós temos, um reconhecimento internacional importante. Nós estamos trabalhando para isso também. E agora nós estamos aproximando um grande pacote de agregação de todos os elementos da agricultura no Brasil, que nós chamamos de Panagro, com a participação plena da Única e do setor sucroalcooleiro e de vários outros setores produtivos, na convicção de que nós precisamos fazer uma abordagem holística com todos os atores produtivos e do governo relevantes, para que a gente possa adotar uma estratégia mais eficaz na penetração de mercados e também na construção da narrativa verdadeira do milagre da agricultura brasileira e do etanol brasileiro, que não tem ainda uma narrativa adequada para fazer isso. Isso são elementos que, inclusive, como eu disse, têm um valor mercadológico, não apenas um valor essencial na sua relevância intrínseca, mas um valor importante mercadológico que certamente vai ajudar a dar mais valor à agricultura brasileira e a permitir mais acesso a mercados. Então, a Apex continua apoiando esse setor e tem interesse de fazer com que isso seja uma grande mesa de convergências para permitir ações estruturadas que tenham efetivo impacto na ampliação da nossa capacidade de penetração externa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom, infelizmente, Mr. Lapinskas precisa se ausentar dessa cerimônia de abertura porque ele tem um voo marcado agora no final da tarde. Então, thank you so much for joining us, Mr. Lapinskas. Thank you. You're very welcome, sir.